Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de percepção dos odores. O órgão que vai perceber os odores é o nariz. O nariz é extremamente importante uma vez que ele participa tanto da respiração quanto também da percepção dos odores. Se nós pegarmos o nariz e promovermos um corte sagital medial, vamos ver internamente as estruturas no interior do nariz. Esta figura mostra um corte sagital do nariz e perceba que no interior da cavidade nasal, mais especificamente localizado no teto da cavidade nasal, existe uma região especializada onde nós vamos encontrar neurônios. Essa região especializada seria o epitélio olfatório, a região do nariz que vai perceber o cheiro. O epitélio olfatório apresenta 3 tipos de célula que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas eu gostaria de falar antes disso que este epitélio vai ter os neurônios sensoriais que vão comunicar com o primeiro par de nervo craniano, o bulbo olfatório, sendo que o bulbo olfatório não está localizado no interior da cavidade nasal. Isso precisa ficar claro. Então vejamos. Os neurônios sensoriais primários estão localizados no interior da cavidade nasal. Esses neurônios fazem uma comunicação sináptica com o primeiro par de nervo craniano, o bulbo olfatório. O bulbo olfatório está localizado no interior da cavidade craniana. Separando a cavidade craniana da cavidade nasal, encontra-se um osso. Este osso recebe o nome de etimoide. Nós vamos entender isso ao longo desse vídeo, como ocorre a comunicação neuronal entre os neurônios sensoriais com o bulbo olfatório e do bulbo olfatório para onde vão essas informações. Vamos primeiramente ver o epitélio olfatório. Este epitélio é formado por 3 tipos de células. São as células componentes do epitélio olfatório, os receptores olfatórios, que nós estamos vendo nessa figura em amarelo, esse conjunto de neurônios. Também participa as células de sustentação. Estas são essas células que nós estamos vendo em rosa. E, além disso, nós temos as células tronco basais. As células tronco basais estão localizadas entre as células de sustentação. Vamos ver agora a funcionalidade de cada uma destas células. Primeiramente, vamos falar a respeito dos receptores olfatórios. Os receptores olfatórios são neurônios bipolares ciliados. São os neurônios que vão perceber os odorantes. Odorantes são substâncias que liberam cheiro. Tudo que tem um cheiro, seja agradável, seja desagradável, é um odorante. O odorante, portanto, vai liberar partículas. Estas partículas vão entrar na cavidade nasal e no teto da cavidade nasal, conforme nós vimos na figura anterior, existem os receptores olfatórios, neurônios que vão perceber esses odorantes. Temos também que esses receptores olfatórios vão estender do epitélio olfatório até o bulbo olfatório, o primeiro par de nervo craniano. Lá vai ocorrer sinapses com neurônios secundários. Vamos falar também agora a respeito das células de sustentação. As células de sustentação são células epiteliais cilíndricas. Estas células vão revestir a mucosa olfatória. E, além disso, as células de sustentação apresentam como função a proteção, sustentação física, nutrição e também o isolamento da mucosa olfativa.
E por fim, vamos falar do último tipo de célula, as células tronco basais. Estas células tronco basais estão localizadas entre as células epiteliais cilíndricas. E a função das células tronco basais seriam produzir novos receptores olfatórios. Então veja bem que interessante. Os receptores olfatórios são neurônios. As células tronco que estão localizadas na mucosa nasal, na mucosa olfativa, melhor dizendo, vão produzir novos receptores olfatórios, ou seja, estas células estão produzindo novos neurônios. Muitos de vocês já ouviram falar que os neurônios não são produzidos. Agora vocês estão vendo que isso não é uma verdade. Alguns neurônios, sim, podem ser produzidos, em especial os neurônios olfatórios, os neurônios que nós acabamos de ver, os neurônios bipolares ciliares que estão localizados no interior da mucosa olfatória. Outros neurônios também, sugere-se algumas pesquisas que também podem ser produzidos. É verdade que a grande maioria dos neurônios não são produzidos novamente. Vamos ver agora que, a partir dos neurônios primários, ocorrerá a junção dos axônios. Esta junção dos axônios vão formar feixes. Normalmente feixes em volta de 40 axônios. Estes feixes vão atravessar pequenos orifícios que estão localizados no osso etimoide, conforme nós podemos ver nesta ilustração. O osso etimoide é um osso que vai apresentar um conjunto grande de orifícios, a placa crivosa do osso etimoide. Por meio dessa placa crivosa, ocorrerá a passagem dos axônios que estão no interior da mucosa olfatória para o interior da caixa craniana. Conforme eu já falei para vocês, os axônios primários vão fazer sinapse no primeiro par de nervo craniano, que é o bulbo olfatório. Vimos também na figura anterior, em algumas figuras anteriores, que o bulbo olfatório está repousando acima do osso etimoide no interior da caixa craniana. Então, o que vai acontecer agora? Estes feixes de axônios vão juntar e formar o nervo olfatório que está fazendo sinapse com neurônios do bulbo olfatório. Os neurônios do bulbo olfatório vão juntar os axônios e formar o que nós chamamos de trato olfatório. Vejamos isso na próxima figura. Então, o que nós aprendemos no slide anterior? Os neurônios olfatórios primários estão localizados no interior da cavidade nasal. Esses neurônios vão emitir axônios que vão juntar em feixes. Esses feixes vão atravessar a placa crivosa do osso etimoide, são pequenos orifícios, e isto vai permitir a comunicação entre os neurônios primários com o bulbo olfatório. O bulbo olfatório possui os neurônios secundários. Esses neurônios secundários vão emitir prolongamentos que vão formar o trato olfatório. Lembrando que os neurônios primários fazem comunicação sináptica com os neurônios secundários do bulbo olfatório. O que vai acontecer agora? O trato olfatório vai fazer comunicação com outras regiões do encéfalo. Quais são essas outras regiões? Primeiramente, o trato olfatório vai fazer sinapse com uma região especializada localizada no lobo temporal chamada de
córtex olfatório. O córtex olfatório é a região do encéfalo onde nós vamos perceber conscientemente o cheiro. Mas os neurônios do trato olfatório não fazem sinapse apenas com o córtex olfativo. Esses neurônios vão fazer sinapse também com o sistema límbico e também o hipotálamo. Fazendo sinapse com o sistema límbico e também com a região do hipotálamo, essas duas regiões vão levar respostas emocionais e também de memórias. Então veja bem, eu tenho certeza que todos vocês já passaram por situações onde vocês percebem um cheiro. Este cheiro pode levar vocês a emoções positivas ou a emoções negativas. Esta lembrança que vocês têm a respeito de um cheiro em particular ocorre, pois regiões específicas do sistema límbico que está relacionado com as emoções ou do hipotálamo que está relacionado com a motivação foram estimuladas. E por causa da estimulação dessas regiões, vocês recordaram de momentos, seja prazerosos, seja desprazerosos. Pessoal, a respeito da olfação, era isso que eu gostaria de falar para vocês neste vídeo. Eu espero que essas informações tenham contribuído com a sua formação. Se chegou até aqui, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!